Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você está assistindo esse vídeo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão assistindo. Tá? Hoje nós vamos continuar a correção do simulado na prova de matemática, tá certo? Vamos começar a partir da questão 28, tá? Essa questão 28, eu vou ler primeiro ela. O irmão de Mário é administrador judiciário, mas o primo dele não. Sendo assim, é correto deduzir que essa questão é uma questão de lógica de argumentação. Porém, se você for resolver por lógica de argumentação, colocando as proposições, tudo direitinho, você vai ficar um pouco confuso. E você pode resolver ela de maneira mais fácil utilizando os diagramas lógicos, tá? Por exemplo, o irmão de Mário é administrador judiciário. Como é que eu posso determinar isso como um diagrama lógico? Eu faço da seguinte forma. Ele diz que o irmão de Mário é administrador judiciário. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo o seguinte, que todo irmão de Mário é administrador judiciário. Administrador judiciário. Certo? Aí a segunda sentença é o que? Mais o primo dele não. Ou seja, o primo dele não é administrador judiciário. O que a gente faz? Bota fora. O primo dele não. O primo de Mário. Deixa eu botar aqui fora. O primo dele não é administrador judiciário, por isso que ele tá fora. Primo de Mário. Pronto. Com esse diagrama lógico, a gente consegue responder a questão. Vamos ver a letra A. Henrique é administrador judiciário e, portanto, não é primo de Mário. Ele está dizendo que Henrique é administrador judiciário. Vamos dizer que Henrique é esse pontinho bem aqui, ó. Pronto, Henrique pode ser só esse pontinho aqui, ó. Ele está dizendo que Henrique é administrador judiciário, mas o primo dele não. Não é primo de Mário. O primo de Mário não tá aqui, os primos de Mário, ó. Tá certo. Viu como eles estão longe, ó? Ou seja, Henrique desculpa, pessoal. Ou seja, Henrique é administrador judiciário. E aí está dentro do conjunto dos administradores judiciários. E ele não é primo de Mário, porque o primo de Mário está aqui. A letra A está certa. A letra B. Sérgio é administrador judiciário, então ele é irmão de Mário. Vamos dizer que Sérgio também está bem aqui. O Henrique também ele pode estar aqui dentro. Ó. Pode ser o irmão de Mário, ou então ele pode estar aqui dentro. Certo? E a B é assim, ó. Sérgio é administrador judiciário. Sérgio pode estar aqui, então o Sérgio pode estar aqui. Certo? Então ele é irmão de Mário. Obrigatoriamente, se ele for administrador judiciário, ele vai ser o irmão do Mário? Não, porque ele pode estar aqui nesse conjunto, por ser nesse pontinho aqui, ó. Ele pode estar fora do conjunto do irmão do Mário. E mesmo assim ele vai ser administrador judiciário. Então a letra B está errada. A letra C. Mário não é irmão de Cláudio. Beleza. Mário não é irmão de Cláudio. Mário pode estar aqui fora. Cláudio também pode estar aqui fora. Deixa eu usar aqui as formas. Pronto. Mário pode estar aqui fora. Cláudio pode estar aqui fora. Beleza, né? Cláudio não é administrador judiciário. Cláudio não é administrador judiciário. Se Cláudio não é administrador judiciário, ele também pode estar aqui fora, né? Mário não é irmão de Cláudio. E, portanto, Cláudio não é administrador judiciário. Isso também é uma possibilidade, né? Ou seja, os dois eles podem estar fora, né? E, portanto, Cláudio não é administrador judiciário. E, exatamente, se Cláudio estiver fora aqui também do conjunto, ele também não vai ser administrador judiciário. A letra C ela pode estar certa. Vamos ver a letra D. Ronaldo não é primo de Mário. Se Ronaldo não é primo de Mário, então ele não é administrador judiciário. Ele está dizendo que o Ronaldo não é primo de Mário, né? Ou seja, ele estaria fora. Vamos dizer que o Ronaldo está bem aqui. Ronaldo não é primo de Mário. Então ele não é administrador judiciário. Também é uma possibilidade, né? Que ele estaria fora. Ou seja, aqui pode ser o Ronaldo. Ele está dizendo que não é primo de Mário, está fora do conjunto dos primos de Mário. Então ele não é administrador judiciário. Mas não obrigatoriamente. Pode ser que o Ronaldo esteja aqui dentro. Ronaldo pode ser o irmão de Mário. Certo? Então não é.
não é a letra D. A letra E, se Gilmar não é administrador judiciário, então ele é primo de Mário. E tá dizendo que se o Gilmar ele não é administrador judiciário, vamos dizer que o Gilmar tá aqui fora, então ele é primo de Mário. Tá dizendo que obrigatoriamente ele tá aqui dentro. Não, não é isso. Pode ser que ele seja aqui fora e não seja aqui dentro. Então a letra E tá errada. A gente ficou em dúvida então entre a A e a C, né? Vamos ver novamente a letra A. Henrique é administrador judiciário. Vamos dizer que Henrique está aqui dentro, ou pode estar aqui dentro, né? E portanto não é primo de Mário. Se ele estiver aqui dentro ou aqui dentro, então obrigatoriamente ele não vai ser primo de Mário. Ele vai estar longe do conjunto, né? Então a letra A a gente já sabe, tem certeza que está certo. A letra C. Mário não é irmão de Cláudio. Beleza, Mário não é irmão de Cláudio. Pode ser Mário, pode ser esse, Cláudio pode ser esse, né? Estão longe do outro. Não são irmãos. E portanto, Cláudio não é administrador judiciário. Eu posso concluir então só com essa ideia aqui de que Cláudio não é administrador judiciário? Não, porque Cláudio pode estar aqui dentro também, Cláudio pode estar aqui, Cláudio pode estar aqui. Entendeu? Então Cláudio pode estar aqui. Não obrigatoriamente isso vai estar certo. Então a letra A está correta. Vamos para a questão 29. Deixa eu apagar esse rascunho que eu fiz. Se Milton ou Thomas, apenas um deles é administrador judiciário, então Valéria é policial. Sabendo-se que Valéria não é policial, conclui-se corretamente que... Isso aqui é uma questão de lógica de argumentação. A maneira mais fácil de resolver é por lógica de argumentação, tá? Diz o seguinte: se Milton ou Thomas, apenas um deles. Quando na questão vier dizendo apenas um deles, você vai ter que usar a lógica do ou. Ou seja, ou Milton ou Thomas, apenas um deles, né, é administrador judiciário. Então, Valéria é policial. Valéria, policial. Beleza? Show de bola. Aí ele diz o quê? Sabendo que a Valéria não é policial, bota aqui embaixo. Valéria não é policial. Conclui-se corretamente o quê? Atribuindo que todas essas afirmações são verdadeiras, a gente vai tentar descobrir. Valéria não é policial. Então Valéria é policial é falso. Ficou muito em cima. Então Valéria é policial é falso. Beleza? A gente sabe que pela precedência, pela ordem de precedência dos conectivos, o conectivo sim, então, né, o condicional, a gente resolve primeiro que o ou exclusivo, que esse ou exclusivo é isso daí, é o ou. Primeiro sempre vai ser o condicional, certo? E se tivesse um condicional, um ou exclusivo e um ou então só um i, a gente começa sempre pelo condicional, tá? É como se fosse a multiplicação, divisão e a soma. Qual é que eu começo primeiro? A divisão, né? Então, eu começo primeiro pela condicional, tá? Em uma condicional, a única possibilidade que vai ser falso é quando for V atrás e quando for F na frente. Se for V atrás e F na frente, a condicional vai ser falsa. Então, todas as outras possibilidades, VV, FF ou FV, vai ser verdadeiro, tá? A gente sabe que o resultado dessa condicional aqui deu verdadeiro. Então, na frente já está F. Se for F na frente, atrás não pode ser V, porque se for V, vai dar falso, e a gente quer um verdadeiro. Deu para entender? Então, aqui atrás, nesse ou exclusivo, ele vai ter que ser obrigatoriamente F, porque FF vai dar V. Certo? Show de bola. E num conectivo ou exclusivo, que é o ou, como é que ele funciona na tabela lógica dele? Funciona da seguinte forma, pessoal. Se as duas proposições elas forem iguais, então quer dizer que eles são falsos, vai dar falso. Se as duas proposições forem diferentes, vou colocar assim a diferença, tá? Mas não é assim o símbolo de diferente. Diferente é esse traço tem que ser no meio do igual.
tá bom? Mas se os dois conectivos, as duas proposições, né, M e T, no caso aqui do exemplo, forem diferentes, vai dar verdadeiro, certo? No caso aqui, como a gente já sabe que a condicional, o ou exclusivo deu F, então obrigatoriamente eles têm que ser iguais, né? Ó. Ou é VV ou é FF, certo? Ou seja, a gente tem aqui o seguinte, que M vai ser verdadeiro se somente se T também for verdadeiro. E da mesma forma que M vai ser falso se somente se T também for falso, tá? Como a gente viu aqui, ó, conectivo vai ser falso ou exclusivo vai ser falso somente quando forem iguais, tá? Se aqui for V e aqui for V, vai dar falso. Se aqui for F e aqui for F, vai dar falso, beleza? Se forem diferentes, será verdadeiro, né? Então, show de bola, a gente já descobriu. Vamos para as opções. Letra A, apenas Milton não é administrador judiciário? Não. A gente descobriu se Milton não for administrador judiciário, o Thomas também não vai ser. Letra B, Milton é administrador judiciário se e somente se Thomas também for. A B tá certa, ó. Milton é administrador judiciário se e somente se Thomas também for. A letra C, Milton não é administrador judiciário se e somente se Thomas também for? Não. Milton não é administrador judiciário se e somente se Thomas também não for, certo? A D, Milton e Thomas não são administradores judiciários. Na verdade, não tem como afirmar isso. Eles podem não ser e também eles podem ser. Então a letra D está errada, certo? Não tem como a gente afirmar exatamente qual é cada um, tá? Então não tem como dizer. Apenas Thomas não é administrador judiciário, também não. Porque se Thomas não for administrador judiciário, o Milton também não vai ser. Então a letra certa da 29 é a B de bola. Se você não conseguiu compreender o raciocínio dessa questão, é só voltar o vídeo e diminuir a velocidade do vídeo que você vai conseguir compreender. Tá? Lembrando que eu tô corrigindo de uma maneira mais rápida. As pessoas que estão resolvendo esse simulado, assim, né, para ser pessoas que já estão estudando, que estão resolvendo questões, tá, sobre o assunto. Se você está com dificuldade de resolver essas questões, é melhor você começar a resolver só questões desse tipo de assunto, que é o lógica de argumentação, tá bom? Show de bola. Questão 30, vamos ler. Considere que um profissional é formado pela faculdade X, seja uma condição suficiente para ele presta serviço para a empresa E. É correto afirmar que... Beleza. Eu vou colocar esse um profissional é formado pela faculdade X, eu vou colocar um P nele. Vou dizer que ele é a letra P. Diz que um profissional é formado pela faculdade X, seja condição suficiente para que ele preste serviço para a faculdade E. Vou colocar o que é que ele preste serviço para a faculdade E. Para ficar melhor, para ficar igual a questão, eu vou colocar um E bem aqui, vou colocar, na verdade, vou colocar um X bem aqui, e vou colocar um E na frente. Ou seja, vai ficar o seguinte: um profissional é formado pela faculdade X, seja uma condição suficiente para que ele preste serviço para a empresa E. Né? Beleza. Ó, por que eu coloquei o X atrás do E na frente? Por conta do seguinte: o X é suficientemente necessário para o E existir, tá? E o E é necessário, na verdade não. O X então, pessoal, é isso mesmo. X é suficiente para que E exista, tá? Então é correto afirmar. Só um bizu para vocês conseguirem responder um tipo de questão dessa mais rápido. Vocês fazem o seguinte: toda vez que quando vocês pegar uma afirmação dessas, X, se então ou então P, se então Q, só afirmação solta, vocês podem resolver também por diagrama lógico. O diagrama lógico é uma das formas mais fáceis de resolver a questão, tá? Eu posso dizer o seguinte: o X vai ser o todo X é pertencente a E. Eu posso colocar só dessa forma. O sim então é como se fosse desse jeito. X sim então é. Todo X é igual a E. Beleza? Show de bola. Vamos para as outras. A opção A. A opção A diz o seguinte: a maioria dos profissionais que trabalham na empresa E são formados pela faculdade X.
está dizendo que a maioria dos profissionais que trabalham na empresa a empresa é essa aqui, né? São formados pela faculdade X. Posso dizer isso? Não, eu não tenho como dizer isso, porque esse X aqui ele pode ser bem pequenininho, pode ser grande, entendeu? Não tenho como saber se é a maioria, certo? E a maioria, geralmente, ela representa uma interseção, tá certo? Então, não é essa. Letra B. Somente os profissionais que são formados pela faculdade X prestam serviço na empresa E? Não, eu sei que todos que são formados em faculdade X prestam serviço para a empresa E. Eu não tenho como dizer que somente profissionais prestam da empresa X, formados pela empresa X, trabalham na empresa E. Não, pode ser que exista outro conjunto aqui dentro, né? Existe a possibilidade de outro ponto aqui dentro só do E. Então a letra B está errada. Letra C. Um profissional que não é formado pela faculdade X não presta serviço para a empresa E. Vamos ver essa. Dizendo que não pertence à empresa X. Vamos dizer que está aqui fora. Vou colocar aqui um ponto. Ele não pertence à empresa X. Não presta serviço para a empresa E. Não, pode ser que, se eu colocar um ponto aqui dentro, ele não foi formado pela empresa X, mas ele pode ser que preste serviço para a empresa E, entendeu? Então, como existe essa possibilidade, se existe a possibilidade já está errado, tá bom? Então a letra C está errada. Letra D de dado. Só vou apagar aqui. Qualquer profissional que preste serviço para a empresa E é formado pela faculdade X. Esse qualquer geralmente é a interseção, tá bom? Então a gente já não sabe que essa aqui também está errada. Mas vamos analisar. Qualquer profissional que preste serviço para a empresa vamos colocar, por exemplo, um ponto aqui dentro. É formado pela faculdade X? Não. Se existe profissional que está trabalhando na empresa ele pode ser que ele não seja formado pela empresa X. Certo? Então, como existe essa possibilidade, essa letra D está errada. Letra E. Não existe um profissional formado pela faculdade X e que não preste serviço para a empresa E. Ele está dizendo que não existe nenhum profissional formado pela faculdade X, ou seja, é isso mesmo, não existe nenhum profissional formado pela faculdade X e que não preste serviço para a empresa E. Essa é a verdade. Por quê? Porque todo profissional que trabalha que for formado pela empresa X, ele pertence à empresa E. Então essa é a letra E. Deu para entender? Só repetindo, não existe um profissional formado pela faculdade X, né? E que não preste serviço para a empresa E, é isso mesmo. Porque todo profissional que está formado pela faculdade X está aqui dentro, ó. Todo X pertence a E. Então a resposta certa é a letra E. Isso aqui foi fácil, né? Mas é uma questão de diagrama lógico, tá? A questão 31, vamos ver aqui. Considere a seguinte proposição. Deixa eu só apagar aqui primeiro. Todos os profissionais formados pela faculdade Alfa estão empregados. Mais uma questão de diagrama lógico. Ele diz o que? Todo profissional. Sempre essa aqui é uma dica que eu tenho que dar pra vocês. Toda vez que quando tiver uma afirmação todo é igual a isso, então todo é igual aqui. No caso dessa questão aqui, todo profissional é formado pela faculdade Alfa. Ou seja, posso dizer o seguinte, o todo sempre fica no meio, tá? Todo profissional, todo profissional formado pela faculdade Alfa estão empregados. Estão empregados. Profissional da faculdade Alfa está empregado. Beleza. Admitindo que ela seja falsa. Então, certamente, está dizendo que é falso. Como é que eu nego isso aqui? Como é que eu nego um conjunto? Como eu disse pra vocês, isso aqui é como se fosse assim, ó. Todo profissional. Sim, então. É um condicional, né?
todo profissional formado na faculdade alfa. Se é formado na faculdade alfa, então está empregado. É como se estivesse dizendo isso. Como é que é a negação do P, A, I, P, sim, então é. A negação do condicional é o seguinte: você repete a primeira, coloca um I e nega a segunda. Isso é a negação do condicional. E nos conjuntos, como é que eu faço isso? Então, pessoal, como é que eu vou negar o conjunto? A gente sabe que a negação do condicional funciona assim, né? Repete o primeiro, coloca um I e nega o segundo. Como é que a gente coloca o conjunto com I? Conjunto com I é a interseção, né? Ou seja, eu tenho que colocar esse fazendo interseção com o outro. Ou seja, esse daqui pode ser o conjunto dos profissionais formados pela faculdade alfa. Vou subir aqui. Pronto. E aqui são o conjunto dos empregados. Beleza. Ó, a interseção. Ou seja, deixa eu só colocar aqui. Eu estou dizendo que aqui, eu estou dizendo que existe um profissional que está empregado, ou seja, pode ser aqui, né? Profissional que esteja empregado, que ele não seja formado por faculdade alfa, né? Ou seja, existe esse ponto bem aqui é um profissional que está empregado, que ele não é formado por faculdade de alfa. Isso é a interseção. Vamos às opções. Todos os profissionais formados pela faculdade alfa estão desempregados? Não. Está dizendo que todo profissional formado pela faculdade alfa está desempregado? Não, os desempregados são só esses aqui, ó. Mas existe um que é formado pela faculdade alfa que está empregado, então a letra A está errada. Existe pelo menos um profissional formado pela faculdade alfa que não está empregado? Isso mesmo. Existe um profissional formado pela faculdade alfa que não está empregado. Letra C, vamos ver. Se o profissional Roberto está desempregado, está desempregado. Se está desempregado, então ele está no conjunto dos desempregados, né? É como se eu estivesse aqui fora. Se o profissional Roberto está desempregado, então ele é formado pela faculdade alfa, não tem nem como dizer isso. Mas isso é uma possibilidade, certo? Mas que ele está afirmando, né? Então a letra C está errada. Letra D, nenhum profissional formado pela faculdade alfa está empregado? Não, porque existe profissional formado pela faculdade alfa que está empregado, que é essa interseçãozinha aqui, ó. Letra E, algum profissional formado pela faculdade alfa estão empregados. Alguns profissionais formados pela faculdade alfa estão empregados. Isso mesmo, alguns são isso aqui, ó. Alguns profissionais formados pela faculdade alfa estão empregados. Eu disse então que a letra E está certa, a letra A está errada, a letra B diz que também está certa, né? Existe pelo menos um profissional formado pela faculdade alfa que não está empregado. É isso mesmo, ou é a B ou então é a E. Pronto, pessoal. Por que a letra B é a resposta certa e não a letra E? Porque ele quer a negação, né? Ele está admitindo que essa proposição está falsa. Se está admitindo se ele quer a negação de um conjunto, certo? A negação de um todo existe, certo? Ou seja, a resposta certa vai ser a letra B. Toda vez que vocês ouvirem, né, uma questão perguntando qual é a negação de um conjunto que tem todos, você vai logo na opção que tem a palavra existe. Existe, tá bom? Porque essa resposta vai ser a certa, tá? A letra B, então, é a resposta certa. Questão 32. Deixa eu apagar aqui. Foi.
Regra 2, né? Analista de planejamento, vamos lá. Seja a seguinte proposição: se o profissional é formado em administração, então ele está apto a realizar determinado trabalho. Tentar resolver também por conjuntos, diagramas de conjuntos. Ele diz o seguinte: se um profissional é formado em administração, então ele está apto a realizar determinado trabalho. Né? Vamos ver aqui. Esse aqui é o formado em administração. Este aqui está apto a realizar determinado trabalho. Pode-se afirmar que, vamos ver as opções. Letra A. Somente quem for formado em administração está apto a realizar determinado trabalho? Não, se a gente for olhar para o conjunto, esse pontinho bem aqui, ó, ele está apto a realizar algum trabalho e não é formado em administração. Então a letra A está errada. A maioria dos profissionais que estão aptos a realizar determinado trabalho são formados em administração. Eu não posso dizer isso, porque eu não sei o tamanho desse conjunto aqui não, dentro desse. Eu não tenho como alargar ele, saber se é a maioria, entendeu? Não tem como dizer. Letra C. Se Roberto está apto a realizar determinado trabalho, conclui-se que ele é formado em administração? Não, pode ser que ele esteja apto, mas ele não é formado em administração. A letra D. É possível que exista um profissional que está apto a realizar determinado trabalho e não seja formado em administração. É isso mesmo. Então, esse profissional aqui, ele pode estar apto a realizar um determinado trabalho, mas ele não é formado de administração, não. Ele está fora do conjunto de administração. Então D acerta, né? Vamos ver a letra E, que está errada. Se Miguel não é formado em administração, conclui-se que ele não está apto a realizar determinado trabalho. Ou seja, se ele está fora desse conjunto, obrigatoriamente ele está aqui, mas ele está fora aqui, ó. Não, pode ser que ele pode também estar aqui dentro, tá? Está dizendo o seguinte: se ele não é formado em administração, ele obrigatoriamente ele não está apto a realizar nenhum trabalho, está fora aqui, ó. Não, pode ser que ele esteja aqui dentro, pode ser que ele esteja apto, né? A resposta certa é a letra D. Essa aqui também foi muito fácil, né? Vou puxar aqui. Foi 33. Essa daqui acredito também seja fácil. Vamos lá. Em uma escola de línguas, todos os professores que falam alemão falam também inglês. Ou seja, mais uma questão de diagrama lógico. Em escola de línguas, todos os professores que falam alemão, todos que falam alemão, falam também inglês. Vamos lá. Esse pequeno conjunto aqui, ó, que fala alemão, eles também falam inglês. O todo sempre fica dentro da segunda afirmação, tá? Nenhum professor que fala inglês fala italiano. O conjunto do nenhum você coloca fora. Cadê? Nenhum professor que fala inglês fala italiano. Então pode ser. Que é o inglês, né? O italiano tá aqui fora. Italiano. Sobre os professores dessa escola de línguas, é correto afirmar que todos os que, vamos ver o que ele quer dizer, todos que falam alemão falam também italiano. É isso mesmo, todos os que falam alemão falam também. Ah não, aqui é inglês, não é italiano. Não se confunda também, tá pessoal? Quer dizer que todos que falam alemão também falam italiano? Não. Tá errado, a letra A. Letra B. Todos que falam italiano não falam alemão. Todos que falam italiano não falam alemão. Vamos pensar aqui um pouco, né? Pode ser que seja isso mesmo, tá? Que todos que falam italiano não falam alemão. Sabe por quê? Porque ele diz o seguinte: nenhum professor que fala inglês fala italiano. E se a gente fosse imaginar nessa possibilidade aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Se a gente for imaginar essa possibilidade aqui, ó. Deixa eu apagar aqui também dentro. Só um momento. Aqui, ótimo.
Só tirar esse aqui de dentro. Ó, ele diz o seguinte: todos que falam italiano não falam alemão, né? Vamos colocar a seguinte possibilidade aqui, ó. Esse daqui é o do alemão, os estudantes do alemão. E aqui é do italiano. Pensando nessa possibilidade aqui, ó, vamos ver se dá certo. Ficou feio. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto, aqui tá bom. Se fosse colocar assim, esse daqui é o de italiano, né? Será que ficaria certo esse diagrama? Vamos ver. Todos que falam italiano não falam alemão. Todos que falam italiano não falam alemão. Não, tá errado. O diagrama correto mesmo é esse. Tá? Ou seja, a letra B. Correto afirmar que todos os que falam italiano não falam alemão. Todos os que falam italiano não falam alemão. É isso mesmo, tá certo a letra B. Vamos ver a letra C. Você sabe por que tá certo? Porque todos os que falam italiano, eles estão longe, ó, do que falam alemão. Então tá certo a letra B. Letra C. Todos que falam italiano também falam alemão? Não, tá longe. Todos que não falam italiano falam alemão? Todos os que não falam italiano. Ou seja, por exemplo, os que falam inglês, eles falam alemão? Não, tá errado. Letra E. Todos os que não falam alemão falam italiano? Todos os que não falam alemão. Todos os que não falam alemão incluem os ingleses aqui também, no italiano. Então tá errado. Então a resposta certa é a letra B mesmo, tá? Só conferir aqui. É isso mesmo, né? A resposta certa é a letra B de bola. Todos os que falam italiano, eles não falam alemão também não, porque são um conjunto diferente, ó, né? Certo. Deixa eu aumentar o tempo de vídeo aqui, pessoal. Beleza, tá 32 minutos de vídeo. Eu acho interessante eu continuar o vídeo em outro... respondendo, na verdade, eu acho interessante continuar respondendo em outro vídeo. Tá certo? Por conta que... já vai mudar de assunto, né? Então, mas só para poder complementar esse vídeo aqui, eu vou responder a questão 39 e a questão 40, porque elas também englobam os mesmos assuntos, que é diagramas lógicos, tá? Porque no edital tem pedindo duas vezes o mesmo assunto, praticamente. O edital tem pedindo diagramas lógicos e vem pedindo também resolução de questões de diagramas lógicos. É tipo isso. Então é duas vezes o mesmo assunto, por isso que eu coloquei duas vezes o mesmo assunto no mesmo simulado, tá? Respondendo bem rápido essa questão 39 a 40, vamos lá, para fechar 40 minutos de vídeo. Sabe-se que existe pelo menos um acriano que é arquiteto. Sabe-se ainda que todo acriano é brasileiro. Beleza, vamos lá. Ele disse que existe pelo menos um acriano que é arquiteto. Se diz que existe, então é a interseção. Deixa eu apagar aqui, ficou muito feio. Beleza. Vamos colocar aqui o acriano. Opa. Isso aqui é o conjunto dos arquitetos. Ele diz o que? Sabe-se que existe pelo menos um acriano que é arquiteto. Beleza, aqui é a interseção. Sabe-se ainda que todo acriano é brasileiro. Ou seja, tem que colocar o conjunto dentro do outro. Ele diz que todo acriano é brasileiro. Show de bola. Todo acriano é brasileiro, BR. Necessariamente que, segue-se necessariamente que, portanto que, todo brasileiro é arquiteto? Todo brasileiro é arquiteto? Não, tá errado. Letra B, todo brasileiro é acriano? Todo brasileiro é acriano? Não, é o contrário, todo acriano é brasileiro, né? Tá errado, letra B. Letra C, algum acriano é brasileiro? Algum acriano é brasileiro? Sim. Tá certo, existe acriano que é brasileiro, né? Beleza. Letra D, nenhum brasileiro é arquiteto? Nenhum brasileiro é arquiteto? Não, existe arquiteto aqui, ó, bem aqui nessa interseção, que é brasileiro. Então não é.
bem que existe, ó, arquiteto que também é brasileiro. Letra D, nenhum brasileiro é arquiteto. Nenhum brasileiro é arquiteto, não. Ah, a mesma letra que eu tô lendo, desculpa. Letra E, algum acriano não é brasileiro? Algum acriano não é brasileiro? Não, todo acriano é brasileiro. Resposta certa, letra B de bola, né? Não, letra C. Algum acriano é brasileiro. Questão 40. Só para terminar aqui. Só fechar aqui, ó. Apagando aqui. Pronto. Considere as seguintes afirmações. Todo amapaense é brasileiro e todo brasileiro é sul-americano. Todo amapaense é brasileiro. Vou colocar assim, né? E todo brasileiro é sul-americano. E todo brasileiro é sul-americano. Ficou feio, né? Vamos ver aqui. Pronto. Esse de dentro aqui é o que? Amapaense. Esse de dentro aqui é brasileiro. Esse de fora aqui é sul-americano. Letra A. Todo brasileiro é amapaense? Todo brasileiro é amapaense? Não. Todo amapaense é brasileiro, né? Mas nem todo brasileiro é amapaense. Letra B. Todo sul-americano é brasileiro? Não. Todo sul-americano é brasileiro? Não. Todo brasileiro é sul-americano. Letra C. Existe amapaense que não é brasileiro? Existe amapaense que não é brasileiro? Não. Todo amapaense é brasileiro. Tá errado, letra C. Letra D. Existe brasileiro que não é sul-americano? Existe algum brasileiro que não é sul-americano? Não. Todo brasileiro é sul-americano. Letra E. É possível que exista um sul-americano que não seja amapaense? Sim. Tá? Pode ser que seja esse pontinho bem aqui, ó. Se for esse pontinho aqui, esse pontinho aqui, ele é sul-americano, mas ele não é amapaense. E também ele não é brasileiro. Mesmo jeito se for aqui, ó. Se for esse pontinho bem aqui, ele também é brasileiro, mas ele não é amapaense. E ele também é sul-americano, né? Então a letra E é a resposta certa, tá? Tentei ser o mais breve possível, sendo pontual nas questões, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aí nos comentários. E se tiverem dúvida na resolução da questão, é só pausar o vídeo, voltar um pouquinho e rever o vídeo novamente, tá? Eu agradeço a atenção de todos. Valeu, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.